Fala, nerds! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no Pode Gravar em Tubarão, gravando mais um episódio do 4Nerds. E esse episódio aqui é feito no estúdio de Tubarão. Se você quer fazer o seu podcast, tá a fim de iniciar esse projeto, fala com a gente, entre em contato aqui no Instagram, aqui no nosso Instagram. A gente sempre marca o Pode Gravar em tudo que a gente faz. É um grande apoio, um grande parceiro que faz isso aqui tá funcionando. E no programa de hoje, né, nós vamos falar sobre algo super nostálgico, que a gente vem falando aí na pegada sobre coisas nostálgicas. Para mim, muito nostálgico, para todo mundo aqui da mesa, com certeza. Muito tempo antes do Sonic e Mario serem essas hype todas que existem, e os caras começaram a inventar um negócio chamado videogame. Lá atrás, nos anos 70, o primeiro jogo de videogame chamado Pong, que acabou fazendo um baita sucesso, e na sequência foi sucesso atrás de outro, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso que afeta a vida de todo mundo hoje em dia, afeta a vida de todas as crianças, todos os adolescentes. São jogos de videogame, independente do seu console, né? Vou iniciar aqui, né, cumprimentando toda a mesa. Tudo bem, Thiago? Hello there! Fala, Brenner. Oi, eu sou o Brenner. Bom dia, boa tarde, boa noite, seus nerds. É isso aí, pessoal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que conectou muita gente na adolescência e conecta até hoje, né? Videogames. Eu começo falando lá dos anos 70. O que a gente pode falar sobre esse início dos videogames aí? Vamos lá, qual foi o primeiro, logo na sequência aí, qual que foi? A gente veio lá atrás, os caras começaram a inventar joguinho, videogame, e inventaram um joguinho chamado Pong. Vocês jogaram Pong? Joguei. Eu joguei algo parecido com o Pong. Não sei se foi exatamente o Pong, mas depois surgiram... Não, teve um... Piratas. Computador branco. Piratas do Pong. Agora eu tô muito bravo porque eu esqueci o nome daquele negocinho que o Google faz direto. Doodle, né? Não é Doodle. Eu acho que é Doodle, né? Tem um Doodle do Pong, que tipo, tu botava uma pesquisa, então daí talvez tenha sido. os dois L's ficavam em cada cantinho, cada Pac-Man também, né? Tá, tudo tem um monte, vários, mas do Pong eu lembro que tinha um que os dois L's vinham pro lado, eu acho que o O virava a bolinha, aí a gente ficava controlando. E é um jogo viciante, né, cara? Cara, todo jogo bom, conhecido, ele tem um pouquinho de viciante, né? E o Pong era um jogo super simples, eram duas barrinhas laterais e uma bolinha branca, como uma bolinha sacanagem, um quadrado branco, que a bolinha batia, dependendo da velocidade que você batia, do ângulo que você batia, se você batia mais batendo para baixo, ele ia para um lado, ele ia para o outro. E era um jogo de tênis que não tinha saída, a bolinha não saía nas laterais, era como se fosse paredes, era um pádel, né? Como se fosse um pádel, né? Aí tu ia batendo, não podia se mexer nem para frente e para trás, só subia os dois cursores. E tu podia bater na bolinha. E o objetivo era não deixar a bolinha passar pra trás do teu gol, vamos dizer assim, né? Aí, tu vê, Ping-pong, pádel, futebol. E anos 70, né, cara? E assim, a diversão nunca sai de moda, porque hoje a gente tem esses jogos nível cinema, mas tu pra jogar um Pong, pega um joguinho, fica a tarde inteira. Na época no celular aí, ou no computador, qualquer. Que fique claro, né? Temos dinossauros aqui na mesa, mas nenhum de nós acompanhou o Pong, né? A gente tá falando aqui isso pra você ter uma noção. Você ser um pouquinho mais nerd e tá conversando com seus colegas aí no seu trabalho, onde você estiver, que você descobriu onde começaram essas paradinhas de videogame, que foi lá no Pong. E o Pong foi... O primeiro Pong, ele foi num sintetizador, né? Numa TV verde, uns negócios bem bizarros, uns controladores, uns testes que eles faziam, cara, bizarrésimo, assim. Os controles, né? Uns quadrados. Quadrado com os... Eu sei que teve uma época também que eles vendiam películas coloridas pra colocar na tela da TV, pra te poder, assim, ter como se fosse colorido. Uma sensação diferente a cada jogo, né? E, pô, pensar isso hoje em dia é uma coisa, né, muito distante, mas também que se tu parar pra pensar não é tão distante. Não faz muito tempo, né? Numa linha relativamente evolui muito rápido, né? Então, na sequência do Pong, vou trazer aqui pro Brasil, né? Aqui no Brasil a gente lança o telejogo. Era um console numa caixinha de madeira. Eu tenho até um amigo aqui que tem um telejogo aqui em Tubarão. Eu posso um dia trazer aqui pra gente. Talvez no próximo eu trago pra gente deixar exposto aqui também. Que é um fato muito importante, porque no Brasil a gente começou a ter videogame. E isso era uma parada inimaginável, mas o telejogo ele vem bem depois. Eu acho que é 76, 70. Não era o primeiro ano ali que lança aquele... Como tudo no Brasil. Principalmente. Chega atrasado, então a gente tem esse delay pra chegar aqui, mas o telejogo fez bastante sucesso aqui no Brasil.
tiveram várias empresas que acabaram vendendo bastante pra época, gente, deve ser, sei lá, 5 mil, 10 mil cópias, não é uma coisa absurda, né, como é hoje em dia, né, mas fez bastante sucesso. E o que vocês acham? Na sequência disso aí acaba saindo aquilo que a gente vê muito em cinema, em filmes e tudo mais, que são os grandes arcades, né? E o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Os consoles ou os arcades? O fliperama, né? O fliperama, isso. Foram os primeiros que se popularizavam aí. E aí o pessoal saía de casa pra ir até um fliperama e comprava aquela fichinha, né? Tem um caso até antes, né, que o Pong foi colocado pra testes em uma máquina de fliperama. Verdade. E como criou uma fila tão grande, eles começaram a cobrar uma moedinha daquilo ali pra poder jogar, e ali virou a indústria, né? Essas indústrias do fliperama tinha nesses roller, qualquer coisa dos Estados Unidos, que tinha pinballs, já tinha os jogos de arcade, os jogos assim, que físicos, mecânicos, exato. E esse é um papo para talvez um outro podcast. Até aqui em Tubarão mesmo, eu tenho uma lembrança ali na infância, anos 90, 2000, que tinha um salãozinho ali que eu pagava 25 centavos pra jogar. Tinha um bar lá em Capivari, quando eu era pequeno, que tinha umas máquinas assim de jogos de luta e tal, e foi a primeira vez que eu me apaixonei porque o meu hiperfoco era esse, né? Eu me apaixonei por um jogo assim, eu via os outros jogos, via de corrida, via de luta ali, nada me brilhava os olhos. Quando eu vi aquele fliperama com um jogo de futebol, aqueles gráficos antes do International Superstar Soccer, num fliperama, sim, eu olhei e eu queria fazer de tudo pra jogar aquele jogo ali. Futebol e fliperama eu nunca cheguei a jogar. Eu vi e nunca me esqueço, foi a primeira vez que eu vi. Eu jogava mais era Street Fighter. Aí Street Fighter, há pouco tempo no fliperama aqui do shopping tinha uma bola. Tu escutava? Eu achei aquilo genial, assim, igual aquele do skate também, que tu faz as manobras e tudo mais. Aquele da moto ali. Vamos voltar lá para as origens, pra gente poder falar um pouquinho mais sobre origens, né? E na sequência disso aí a gente vem no Brasil, vem nos Estados Unidos, vem no mundo inteiro, começa a se popularizar e algumas indústrias vão ficando expoentes, elas vão se sobressaindo, né? Que é o caso daí nos anos 80, né? Que é no caso da Nintendo, que acaba fazendo um grande sucesso com o Nintendinho, um jogo de 8 bits. Eu acho que assim, até antes disso, do boom da Nintendo, teve o Atari, né? Isso. O Atari mesmo foi o Atari é um expoente. Ele abriu a porta pra... O Atari nadou sozinho de braçada, né? O Atari nadou sozinho. Até hoje ele é muito lembrado. Atari 2600, todo mundo teve aquele joystick. Clássico. Que é inclusive o mesmo do joystick do Odyssey, que era da Atari também, e era o Odyssey, a diferença do Odyssey pro Atari, que o Odyssey ele tinha um teclado QWERTY em cima de membrana. É aquele de membrana tipo de máquina, sabe? Aquele que tu aperta o botãozinho da máquina, que é uma membraninha bem molinha. Ele era todo um tecladinho desse de membraninha, não tinha tecla, tu não apertava, não era um botão físico assim que tu apertava, era só aquelas membraninhas bem... sim. E tu apertava e tu escrevia o nome, cara, aquilo ali pra mim na época era muito massa, cara. Era muito massa, mas tipo, eu não sou da época do Odyssey, né, é que a gente teve... Obviamente, nessa época do Odyssey já tinha videogames muito, muito mais modernos, mas a gente não tinha condição de comprar. E acabou que por uma história de vida, o meu pai acabou pegando um Odyssey e ele não tinha controles e a gente virava naquele videogame até desligado, ele era legal, porque ele tinha um teclado, então a gente tudo fazia naquele videogame, era muito massa. Mas não é da minha época, ele era uma época anterior. E na minha época já veio o Nintendinho, né? Que é a época que eu era pequeno. Nessa época, provavelmente, o que fazia muito sucesso fora do Brasil já era o Super Nintendo, mas aqui no Brasil era o Nintendinho. Era aquele Nintendinho com controle bem quadradinho, que é quadrado, isso. E a fita, tu tinha que abrir um compartimento pra colocar a fita. Era quase bem... fita cassete. Uma fita bem grandona assim e tal. Então na sequência do Atari a gente vem pra Nintendo começando uma certa hegemonia. Porque daí o Atari a gente tem muita limitação, são poucos blocos para criatividade, tem poucas cores. E o Nintendinho vem com 8 bits, né? 8 bits de informação era coisa pra caramba pra desenvolvedor na época, eram cenários grandes, eram coisas melhores. Porque assim, aí tu já conseguia reconhecer um personagem, né? O que criava. Eu vi vídeo das criação das músicas aí de 8 bits, 8 e depois 16 bits. Sim, porque no Atari não ficava nada muito definido, né? Eram jogos bem mais simples.
Aí com o Nintendinho ali começou já a identificar ali um herói, um ninja, um carro. Então os cenários começaram a ficar muito mais elaborados. Né? E foi um grande salto que muitas empresas não conseguiram acompanhar. Muito mais pixels, imagina. Comparado. E as empresas não conseguiram acompanhar e na sequência eles falaram, pá, cara, vou dobrar a aposta, né? Vamos dobrar essa aposta aí. E fizeram 16 bits. Aí 16 bits era uma infinidade para os desenvolvedores. Aí começa uma grande indústria que a gente conheceu e que traz referências até hoje, né? E que, cara... Foi o que a gente viveu mais, né? Ali foi onde já entrou também a Nintendo versus Sega, né? Isso que eu ia falar agora. Tava o Mario de um lado e o Sonic do outro. Mas se vocês falar, como vocês falaram, o som era muito bom, né? Com 16 bits ficou muito melhor. As imagens eram muito boas. Com 16 bits de profundidade, começou a aumentar mais ainda os recursos. Cenários, tinha as musiquinhas ali que até hoje são icônicas, dava pra te colocar a voz digitalizada ali também, né? E tinham cenários muito maiores, tinham jogos que eram muito mais complexos. Ali começa a fazer o sucesso RPG, né, nas paradas, porque começa a ter espaço para poder criar cenários, criar coisas. Então nós temos diversos jogos clássicos que acabam sendo lançados e rivalidades que começam a surgir, né? Que são a rivalidade dos dois videogames, exatamente como tinha mencionado. A Sega e a Nintendo, cada uma com a sua... Uma com Super Entertainment System e o outro com Mega Drive. Um é o SNES, que é o Super Nintendo, e o outro Mega Drive. O Mega Drive no Brasil ele veio com outro nome, né? Que eu só conheci como Mega Drive. Não foi a Gradiente que lançou? Não. Na época. Teve um que a Gradiente lançou. Não, mas aí depois. Licenciou no Brasil, mas depois. Qual? Master System. Master System, isso. Peraí. Master System é o 8 bits, né? Seria o concorrente do Nintendinho, né? Que provavelmente é o Mega Drive. Daí pode ser que a tua história tenha a ver, porque pode ser que no Mega Drive lá fora de 8 bits, ele veio pro Brasil como Master System e a gente só conheceu como Master System. Master System, pra quem não conheceu, quem não vai lembrar aqui, é aquele jogo que tinha os patinhos, que tinha... Que atirava, exatamente. Era muito bom também. Esses... Aquilo ali era absurdo, tu usar uma arma e tu apontar pra televisão e... O auge da tecnologia. Hoje ninguém faz esse negócio assim, ó. Ninguém mais faz. É raro encontrar. É algo que até esses dias eu tava vendo na série do... Aquele que parece um monstro, esqueci o nome da série, que... Tem. É que aparece um monstro? Tem várias. Cara, não esqueci que eles vão... Stranger Things. Eles vão... Dos fliperamas, eles começam a jogar RPG, sabe? Aquela nostalgia ali, olha assim, aquela vibe pega muita gente. Que a gente não viveu. Se eu pudesse voltar no tempo pra, sei lá, um mês aí, uma semaninha, eu queria voltar nos anos 80 com bastante ficha. Eu queria ter sido criança nos anos 80 e adolescente nos anos 90. Ah, cara, muita coisa foi boa nos anos... E isso é uma coisa que a gente pode já começar a conversar aqui, porque, tipo, a gente tem uma certa nostalgia dos anos 80 e tudo mais. É um saudosismo que lá nos anos 90 o pessoal tinha nos anos 60 e o pessoal velho é chato e fica gostando da sua época de juventude. Não sei disso. A gente tá nessa vibe, né? Que veio depois dos anos 2000 ali. A gente fica nessa... Tem um filme disso. Isso é importante que não é só a gente. Porque nós temos até hoje vendo filmes, séries e tudo mais baseados em jogos que saíram lá nessa época. As músicas de filmes são músicas que saíram daquela época ali pra trás, muitas músicas empolgantes. E nós estamos falando de dois filmes que fizeram sucesso em 2025, que são 2024, Super Mario, né? Super Mario e Sonic. São dois filmes que, nossa, cara, são muito hype nesse momento e vem de um joguinho de plataforma lá de trás e que até hoje inspira jogadores, criadores de jogos indies e tudo mais, que são jogos inspirados totalmente nessa época. Eu, particularmente, adoro jogos de plataforma e jogos multiplayer de plataforma são muito bons. E nós vemos que a gente fica pensando assim, cara, sou só eu que gosto, só a nossa galera aqui que gosta. Não, cara, os caras estão criando coisa até hoje baseado nisso aí, porque aquilo foi muito bom e disruptivo, né? A gente pensa que, tipo, a limitação que tinha naquela época e era muito bom. Eu vejo que isso hoje... Aquilo lá daquela época criou um mercado bilionário hoje. Isso. Né? Então a inspiração sempre foi o que teve lá atrás. O sucesso foi tão grande que hoje é um dos maiores. E assim, de games ela fatura mais do que do cinema. E os anos 80 e 90 tem um charme todo especial e que nunca vai ser desbancado, né? No que se refere a jogos. Até porque assim,
Eu tenho, assim, muitos conhecidos que tem aqueles emuladores, né? Que hoje em dia jogam em qualquer lugar. E aí ficam se divertindo lá. E os filhos também. Precisa nem ter emulador agora, tem um site que tem tudo. Então as crianças gostam desses jogos mais simples também, que eram os nossos jogos quando a gente era criança. Aí vem uma coisa que a Nintendo soube fazer muito bem, né? E as outras acabaram não seguindo isso depois. Que foi esses jogos adaptativos para as pessoas, né? Que não eram jogos difíceis, mas que eles davam uma boa introdução e faziam com que a gente tivesse que ficar um pouco mais tempo jogando. Eram mais fáceis de aprender, tinham histórias empolgantes, faziam as pessoas seguirem aquele jogo e aprendiam a jogar. Quando era criança passava por essa introdução, coisas que nos anos 2000, depois provavelmente a gente deve citar um pouco mais sobre isso, e que esse é o primeiro programa de uma série de programas sobre games, né? Então a gente vai falar hoje até um certo momento, porque se a gente fosse falar tudo, a gente ia fazer um podcast de 3 horas, ninguém tem voz pra tudo isso. Mas, cara, a gente vê como impactou e que a gente tem jogos sendo relançados. Esse do Zelda Awakening, alguma coisa, The Past Awakening, alguma coisa assim. É um jogo, é um remake do Super Nintendo, cara. É um remake de uma parada que os caras jogaram lá no Super Nintendo lá atrás. E é um baita jogo, bonito pra caramba agora. E na época também era um baita jogo, bonito pra caramba pra época, né? A gente tem aí uma infinidade de coisas que foram criadas em Mega Drive e Super Nintendo que, cara, marcaram época. O que você pode dizer assim? Quando eu olho isso aqui, eu me lembro desse ano. Eu me lembro dessa época ali. Pra mim é o Super Nintendo. Mas qual jogo? Cara, mas Super Mario, joguei demais. Power Ranger. Assim, todos os jogos que estão aqui, ó, fazem parte de mim, né? Então tem vários títulos que até hoje eu paro pra jogar quando tem um tempinho e eu volto pra aquela época, né? Tem 96 ou 97, o Thiago? Qual? Teu jogo? O meu? O meu, ele não tá aqui, aqui tem uma... Esse aqui, tá aqui. Futebol Brasileiro 96. Campeonato Brasileiro. Depois teve o Ronaldinho Soccer 97, foi maravilhoso, que eles conseguiram piratear o International Superstar Soccer com uma dublagem peruana falando português. Então, pra mim não tem igual, então... É marcante. Vocês eram muito novos, né? Tu e ele, qual jogos vocês lembram assim? Donkey Kong, tem Top Gear, putz, velho, Donkey Kong é um jogo sensacional, né? Todos. Cara, todos os Donkey Kongs, eles têm uma criatividade, uma parte artística que é muito massa, cara, assim, pra quem gosta dessa parte visual, né? E tipo, de uma história que é mais completa, não é só um negocinho de passar de fase ali, né? E eu acho que foi ali que a Nintendo começou a investir no 3D, né? Que o Donkey Kong começou com esse gráfico visual mais... As fitas do Super Nintendo, eu não lembro se no primeiro videogame que lançou já tinha esse recurso, mas eu lembro do recurso FX, que é o recurso FX, que na fita do Star Fox tinha. Star Fox é muito bom. E tinha mais algumas fitas, acho que é um Donkey Kong que tinha, acho que é o Donkey Kong 3, era do lado da fita, né? Tinha um recurso aqui a mais, tinha duas aletinhas aqui a mais aqui, ó, que elas faziam aquilo dar um up de memória na fita. Tipo, o Star Fox não rodava, não era pra rodar no Super Nintendo, não tinha memória na fita pro Star Fox. Aí acabou rolando porque tinha esse recurso FX que eles conseguiam. Star Fox eu só fui conhecer no emulador. Sério? Não conheci. Eu jogava muito com meu cunhado. Cara, eu jogava muito com meu cunhado e era muito bom. Legal. O bonequinho, quando morria, ele tinha 4 amiguinhos, né? Então, tipo, 4 amiguinhos numa batalha intergaláctica de matar uns asteroides que iam destruir o povo deles. E eles, quando um morria, todo mundo gritava no rádiozinho chamando. Tipo o Snake do Metal Gear depois, né? Mas aquele grito do Snake, se bobear, foi baseado no Star Fox, hein? Agora, eu nunca associei, mas hoje... Ô, Carlos, e o teu jogo preferido? Tens algum? Cara, o meu jogo preferido do Super Nintendo é Super Mario. Sempre foi, assim, sempre gostei muito de Super Mario porque... Quer mostrar? É nóis. Eu sempre fui em Super Mario porque... Quero pra mostrar pro pessoal. Não soprei, aí é uma imagem... Não soprei a fita, tá? Eu acho que por isso não tava funcionando. Eu acho que é a fita mais nostálgica que... Se vocês não conhecem, tá? Isso aqui é uma fita
Nela tinha Prazer. cartucho, a gente chamava de fita. Tinha cartucho, tinha gente Foi chamava de impressionante vários- quantos kbytes de... E pra funcionar tinha que Nem soprar ela. imagina, era pouquíssimos kbytes, mas é 16 bits, né? A quantidade de informação que cabia, né? Isso aqui era muito massa e às vezes não funcionava. O cartucho, tu botava e ele não pegava. E não existe nenhum manual dizendo que isso funciona, mas a gente soprava a fita como se fosse uma gaita. Provavelmente pelo formato e por parecer uma gaita, alguém teve a ideia de tipo, vou soprar uma gaita. E soprava a fita, fazia um. E pegava. Funcionava muito. E na sequência pegava. Muitos jogos não funcionavam e quando a gente soprava, ele funcionava. Isso é uma coisa muito nostálgica que nenhuma geração pós vai viver. Mas a curiosidade por eu gostar do Mario, né, é porque o primeiro videogame que eu ganho, o primeiro Super Nintendo que eu ganhei o Mario e ganhei o Mario com jogo pirata. E não salvava. Então eu adorava jogar aquele jogo e eu tinha que fechar. Então hoje eu sei todos os segredos do Mario, todos os segredos do jogo do Mario, do Super Mario World, né? Eu não sei de todos os segredos do Super Mario Stars, eu não sei do Mario RPG, do Mario 64, mas o Super Mario World, eu lembro que eu tinha que saber os segredos, porque se eu quisesse fechar o jogo, eu tinha que jogar até fechar. Então não tinha, 3 dias pra deixar o videogame ligado lá. E se tu deixasse o videogame ligado, alguém ia esbarrar e você ia Já- perder. Ou também podia dar um pane, né? Isso, a pane. Alguém esbarrava ou ele dava um pane. sei lá, Eu me qualquer coisa. sentia muito investigador quando eu chegava naquela parte da estrelinha. Que tinha os Yoshis Especial. coloridos. Isso. Nossa, Não, ali pra mim, a estrela pra mim ela é marcante, porque comigo eu só conseguia fechar o jogo pela estrela. Porque se E é você for direto, pela né? estrela, você vai sair no Bowser direto. Castelo Você sai Bowser. em 56 fases, 56? É 56 ou 36, alguma coisa assim. Você vai pela estrelinha, você já vai sair lá no Bowser, e daí você consegue sair por um atalho, e pegando as portas corretas ali, você já vai praticamente direto pro Bowser sem enfrentar ninguém, desde o comecinho do jogo. é um jogo muito bem bolado. E assim, se popularizou também porque quando tu comprava o Super Nintendo, vinha a fita de brinde. Ou era o Super Mario ou era o Street Fighter. O Street Fighter veio depois, né? No começo era só Super Mario. É, no início era só Super Mario, depois começaram a intercalar. Quem é aqui de Tubarão vai lembrar que comprávamos jogos de videogame, vou fazer um merchan das antigas. Patrocina nós. Game Point. Não? Opa, cara, vocês que tinham um pouquinho Ouviu mais no Game de Point. contato, né? Vocês conseguiam comprar na Game Point, mas todo mundo da minha época só comprava nadinha, cara. Ah, dia também era bom. Era só nadinha. A Dinha tinha Cavaleiros do Zodíaco por 5 pila, o bonequinho. Tinha fita do Super Nintendo e realmente, provavelmente o meu videogame veio da Dinha porque era do Parágua e a fita não salvava. Então, na Game Point não foi. Jovens de hoje falam da Shopping e não do... O nosso era do Paraguai, né? Depois... Não, nós somos raiz, né, cara? É. Não somos essa gurizada aí. Tipo. Cara, Mas e esses jogos de videogame, assim, tipo, o Super Mario, ele foi muito impactante pra uma geração inteira e até hoje faz muito sucesso, mas ele tinha um concorrente, né? E era tão bom quanto, né? Todo mundo gostava e muito, né? Só que era do Ouriço Mega Azul. Drive. Exatamente. o poderoso ouriço azul. E, cara, que joguinho bom e viciante aquilo, hein? É? Demais. Até hoje, né? Um jogo. Eu não joguei muito Mega Drive, mas eu lembro de um jogo que era Star Wars Uma Nova Esperança. Que tu ligava o sabre de luz, E tu tinha umas partes 3D no Mega Drive. Tu andava com o speeder e tu tinha que pular uns buracos em Tatooine. Eu sei hoje que era Tatooine, na época eu não sabia de nada, né? Era uma criança e tipo, achava legal pular com um barquinho, que era um aviãozinho, um formato de avião barquinho, que tu pulava os buraquinhos e tal, e tu, quando parava assim, que era um jogo de plataforma, aí tu jogava com o Luke Skywalker, daí tu parava, tu apertava um botãozinho, aí daqui a pouco tu apertava o botão. Cara, criança, não sabia nem como fechar aquele negócio lá, mas o legal era tu ficar ligando e desligando o sabre de luz. A gente não teve muito contato com o Mega Drive, né? A gente tinha mais Super Nintendo. E não sei se pra ti é o teu favorito, mas eu sei que pra nós foi o mais marcante, que foi o Road Rash. Lembra? Da moto. Hoje, né? A gente conheceu só em emulador e a gente ficava a madrugada ali. Cara, Eu baixei o emulador novamente agora nessas férias. E eu ficava jogando, eu mandei os vídeos, né? Eu mandei o vídeo jogando, pegando as coisas e batendo, motoqueiro assim, batendo. Aí Cara. eu tô pensando em fazer isso na vida real também. não, Uma polêmica aí. Essa Até geração onde os jogos influenciam a nossa realidade, hein? Ó, o GTA, não joga GTA. Ou aliado ou vilão. Não joga GTA, tio. apareceu minha mãe aqui, ó. Viu? Falei, esse videogame aí.
Eu vou brigar no trânsito, a mãe vai dizer que foi por causa do Road Rash. E pra começar a bater em tartaruga eu posso do Mario. Tem um jogo, cara, que a gente jogava quando a gente era novo, que a minha geração pegou muito. E eu lembro do nome do jogo. E depois de muitos anos, mais muitos anos mesmo, eu fui ver. Tinha um jogo chamado BR. Só que o nome do jogo a gente não sabe qual que era. Não vou lembrar qual que era. Não é que hoje eu sei qual que era. Mas ninguém lia o nome do jogo como o nome do jogo. Mas tu atropelava uma vaca, tu ligava o limpador de para-brisa. Todo mundo chamava de BR. Todo mundo chamava No de Super. BR. Desse Todo eu não mundo lembro. era... É o off-road, tem um que atropela os servos e das pessoas lá no caminho. Passa no Traga- trilho, faz um ralizão. Mas tinha vaca. A BR era uma estrada, não era off-road, era uma estrada. Eu não sei. E o nome do jogo era Need for Speed, cara. Era Need for Speed. Sério? Sério. É um jogo antigaço, Need for Speed. Eu fui jogar num emulador muitos anos depois. Aí, naquela, tipo, tô no emulador, tem um monte de jogo, eu escolhi aquele ali e falei, o BR e tal. Need for Speed. Não, né? E eu não lembro se era Need for Speed ou se era Test Drive. Se bobear era Test Drive Off-Road o nome. Ou era Need for Speed Off-Road. Mas eu lembro, depois de muito tempo, eu vi assim, eu falei, cara, você tá de brincadeira. E todo mundo só chamava esse jogo. Todo mundo, me empresta a fita BR, pá, vou jogar um joguinho BR e tal. E o legal é que a gente era pequeno, então, tipo, tava jogando, ligava da chovia, ligava o limpador de para-brisa. Aí ficava o limpadorzinho, passo não ligava, começava a ficar embaçado, não conseguia ver. No meio da tela tinha uma vaca, daí, tipo, no meio da estrada tinha uma vaca, tinha que parar e não atropelar a vaca, mas tu atropelava a vaca. Eu não lembro se o jogo tinha... Nossa, a gente perdia a vida só pra escutar o bichinho sendo atropelado. Não. Pior que era. Perdi a vida, perdia a corrida só pra atropelar o bichinho. Mas era isso, era isso que todo mundo jogava. Ninguém jogava, se bobear, ninguém sabia como jogava pra fechar esse jogo, entendeu? Só que todo mundo sabia que tinha que, sei lá, atropelar um bicho, ligar um limpador. O legal era, tipo, ter um carro ali, entendeu? É, porque eu acho que era tão limitado pra época que quando tu começa a ter um detalhe, tipo, ligar um limpador, tu aperta um botão, liga e tu fala, mano, que isso? Era isso. Que doideira. Aí Colocar um juiz cachorro. o cartão amarelo com a boca, Petit. Cara, esses lances, esses traps que tinham, é uma coisa legal de falar, porque nos jogos do Super Nintendo, a gente não tinha tantos traps, né, pra tipo, facilitar o jogo. Ou tu aprendia. O Mario era muito punitivo. Às vezes tu estava no finalzinho da fase e tu perdia, tu tinha que começar a fase inteira de novo. Se tu não tivesse salvo ali no meio do jogo. Então, cara, ele era difícil e ele tinha essa função de ensinar. Tipo, tu quer jogar, tu vai jogar, tu vai É isso que eu acho chato do emulador e talvez dos jogos que vieram depois, né? Porque no emulador tu salva lá a hora que tu quiser, no meio de qualquer momento que tu quiser do jogo. é onde Cara, jogar um futebol e passando as fases lá da Copa do Mundo e, tipo, ter que anotar o password, porque senão faltou energia ali, tu perdeu o campeonato. Perdeu o campeonato inteiro. E assim, a gente acabava jogando com bem mais atenção, né? Dava aquela adrenalina. Era pedagógico. Tem que fazer Videogame das certinho. antigas é pedagógico. E outra, tu não desistia nunca, né? Tu, Não. ficava com raiva. não vou mais jogar. Como Mas é que no outro dia tu tava lá, tipo, O mais maravilhoso é tu pegar uma fita dessa época, depois a gente fala do CD quando a gente chegar lá, mas pegar um negócio desse em japonês, nossa. tu não saber japonês. Não sabe o que significa voltar, o que significa avançar, o que significa sim, o que significa Lembrei não. muito de Dragon Ball. E vai, O Dragon Ball, e vai. eu só apertava Start, Select, ia lá, mudava o negocinho pra dar o Kamehameha com o botão A. Mas sabe o que isso é massa? Dragon Tu vê como o ser humano se adapta com essas situações. Porque assim, eu não sei japonês, mas peraí, a terceira opção é a que eu preciso ir pra não ser. Terceira versão vai. Beleza. Isso. Tu decorava, tu acaba entrando num modo de sobrevivência. Videogame foi o primeiro professor de inglês de quase todo mundo. Quase todo mundo, imagina. Né? O Waze, bota no Waze. Eu mesmo, muitas vezes eu jogava jogos com dicionário português e inglês do lado, né? Aquele de escola. O dicionário não levava pra escola, mas tava lá de lado no videogame. Os jogos de RPG, cara. Não é dicionário, não, professor. Tô lá do meu Super Nintendo. Todos os jogos de RPG em inglês, cara. Tudo em inglês. Ou japonês. Mas o cara aprendia se divertindo, né? Claro. E assim, Isso ensina muito mais do que... tu levava bem mais em consideração que tu aprendia ali com os jogos, o inglês, do que dentro das de aula. Exato. Bobear. E, cara, uma das coisas que essa época do 16 bits fez muito sucesso, cara, não foi só aqui em Tubarão garantido. Eram as locadoras de videogame.
e todo mundo ia jogar nessas locadoras. Era o point. Eu não me esqueço dos controles de Super Nintendo pendurados, assim, todos por cabinho do lado da TV, assim, ficava sempre 2 controles. Cara, era uma geração que às vezes não tinha dinheiro, mas ia lá ver os outros jogar, porque era legal pra te saber como jogava depois. E era uma época de ouro da união, assim, das amizades, porque hoje em dia joga cada um na sua casa online. Cara, aqui eu lembro muito do Thiago reunindo os amigos pra fazer aqueles campeonatos de futebol do Nintendo. E lá em casa Cada um escolhia também, seu time. eu e o Ramon, com 6, 7 anos de idade, né, Ramon, fazendo aquele campeonato de lutinha. Aí tu também ia lá jogar e era muito bom, porque a gente passava aquela tarde toda em comunhão. Exato. E é isso que a gente tem de lembrança, é algo bom, né, de reviver. Tem coisas boas e coisas ruins, né? Tem coisas muito boas que a gente lembra dessa época assim, mas era muito exclusiva, né? Tinha aqueles caras que não se enturmavam, não conheciam ninguém e ficavam depressivos e recebiam bullying. Então, tipo, hoje o online, esse cara consegue até se... Então, tipo... Toda época tem ônus e bônus, né? Ônus e bônus. Quando a gente chegar lá, a gente vai falando do ponto psicológico dessa Pra prova. mim, né? Pra mim, aquilo lá foi... Nossa, imagina, pra nossa geração ter vivido isso, são coisas que a nova geração nem imagina como vai ser, porque eu acho que dificilmente alguém vai se juntar pra botar um jogo de futebol hoje, a nova geração agora, não uma geração anterior. Não. Nem, talvez nem a do Miguel, mas a que veio depois do Miguel. O Miguel vai junto. Apanha feio. Não, mas nem a do Miguel vai pegar isso aí, tipo, juntar a galera pra jogar um jogo. A do Miguel vai pegar, talvez, mas depois dele, ninguém vai querer se juntar. Ah, não vou juntar na tua casa. Daí, Sair da minha você casa, da minha casa. Pra quê? Vamos jogar online. Eu boto ali, nós jogamos online e tal. O cara entra no Discord. Eles entram no celular pra jogar jogos. 10 celular. E cara, pode ter um emulador que for a facilidade que for, eu não consigo largar isso aqui, ó. Pra mim, a experiência de jogar, colocar o cartucho no videogame e pegar nesse controle aqui, cara, é uma sensação assim que te volta no tempo. É uma máquina do tempo. É perfeito. Essa sensação de nostalgia, os consoles não tem como abandonar, né? Eu vejo isso muito, quando a gente tava nos anos 90 e eu falava muito sobre música, sempre gostei muito, e o pessoal falava muito, cara, hoje em dia não tem música boa, quem fazia música boa era o Elvis. Ah, não tem quem fazia música boa era os Beatles. E eu falava, mano, isso aí é dos anos... Eu era adolescente, coisa dos anos 60, mano, uma coisa maluca, cara. Hoje em dia tem muita coisa legal. E a mesma sensação que a gente tem hoje. Tipo, nos anos 90, nos anos 80, tinham muitas coisas boas que pra gente são afetivas, né? Emocionais, afetivas e tal. E que naquela época, pra aquela pessoa, não tocava mais. Porque eu acho que eu mandei pra algum de vocês, acho que foi pro Marco, que é até os 30 anos ali que a gente pega o gosto musical. E as músicas que a gente conhece depois dos 30, a gente não... É por isso, A gente não consegue absorver. A minha parou com 15, porque a minha playlist é a mesma de... Eu só escuto gente morta, cara. Não. é o sexto sentido. Mas Com que frequência? o tempo todo dia. É verdade. Era essa a resposta que eu queria. E cara, essa sensação ali de ir nos... Que coisa boa, né? Ir na locadora. As locadoras, elas faziam campeonatos também, né? Te davam prêmios lá em dinheiro, um CD, uma fita. Aí eu vou falar que em alguns lugares dava até vaca, dava bezerro, dava um porco. Eu garanto que você jogava, cara. Eu garanto, cara. Eu jogava lá na Índia, jogava na Arca de Noé. Pô, cara, na nossa época... Não, eu quero vou lá jogar um campeonato de saque uma vaca. Ó, ganhei uma vaca. Eu tenho quase certeza... jogar minha lenha. Olha, eu tenho quase certeza que uma vez teve um campeonato que era um porco, cara. Quase certeza, ali na passagem. Que massa. Quase certeza. Olha, se me falha a memória, era um porco ou era um novilho, assim. Cara, Caramba. Isso é antigaço, tá? Isso é da época ali do... Se eu não me engano, eu vou falhar a memória aqui, mas quem é nossos amigos e morou lá na Comasa, bem no meio da Comasa ali, vai lembrar, acho que a locadora do Dandinho, tinha a avó do Darlan que alugava, a avó do Darlan tinha isso aqui, vezes 6, assim, sabe? Era muita fita espalhada, e, cara, era uma senhorinha de idade, e ela alugava lá na casa dela as fitas, a gente ia lá, pagava, pegava a fita, levava pra casa, jogava, voltava, entregava, cara, era sensacional essa sensação. Eu quase consigo sentir o cheiro dos lugares, assim, de o cara ir escolher a fita, assim. E é uma loucura essa questão também de proporção, porque assim, ó, aqui temos 22 fitas.
Olha só o tamanho dessa caixa. E hoje em dia tem todos os jogos do mundo em um único. Tu bota Um aparelho. pendrive se tu quiser. Entendeu? Todos os jogos da Nintendo. Se quiser, ocupar espaço, né? É. Se quiser carregar, Não, espaço nem- mais chega. Não precisa de nada. Não, mas eu digo porque assim, ó, por exemplo, tu consegue botar num pendrive, vou, sei lá, pra uma casa na praia. Tu leva, bota na TV e joga, tá ligado? Hoje em dia o negócio. Tem sites que vendem, né? Os aparelhos drive. Não, se vocês parar pra pensar, nesse microfone aqui, os caras vão fazer rodar Doom, né, cara? Não, Doom roda na Mas aqui, bactéria do... É, Por isso Pera que, aí. Ó, o Doom, pera aí, ó. por isso que quando passou da fita pro CD eu já achei demais assim, o CD fininho, posso ter agora um negocinho assim já. Hoje em dia eu não precisa nem ter nada. Não, mas volta pra mim, ó. A minha mente parou. Do Ramon, ele falou que parou lá no GTA, né? GTA San Andreas, da evolução gráfica ali, né? Pra mim não existia nada superaria Mortal Kombat. qual? 4? Aquela captação de imagens do Mortal Kombat é Uma baita, incrível pro Super Nintendo. um baita gancho, né, cara? Nessa época a gente tinha uma qualidade uma preocupação artística com todas as partes de um jogo de videogame. Então, cara, se você tá assistindo agora com a gente, procura agora gravações do Mortal Kombat 1, gravação original do Mortal Kombat 1, que vocês vão ver do Mortal Kombat 1, do Mortal Kombat 2, vocês vão ver o pessoal em chroma key fazendo os sprites, gravando pra tirar as fotinhas, fazer os sprites. Cara, é sensacional, é sensacional. E isso a gente tá falando dos anos 80, vale ouro total. Tá aí ele. Tá, eu tenho um Mortal Kombat aqui também. Nossa, é o Fatality, né? Um dos que eu mais joguei. Mortal Kombat 3. Ah, o 3. Tem o 3. 3. É um dos que eu mais joguei também, mas o que eu sempre mais gostei foi o 2. O 2, pra mim, ele tinha eu tinha um carinho afetivo pelo 2, assim, gigante, assim. Não lembro se era... Porque depois ficou parecendo as sprites, parecia descolada do fundo, assim, com muito... Mas no 2 ele tá mais coladinho, tá uma coisa mais integrada ali e tal. Até os Fatalities eles eram mais, tipo, mais pertinho. Depois no 3 começa, tu aperta um botão, daqui a pouco saía 150 mil esqueletos de uma pessoa, tá ligado? Então, no 3, assim, mas isso é uma coisa que só eu, chatinho, pequeno, criança, não gostava. Porque hoje eu jogo qualquer um deles, acho massa pra caramba, tá ligado? O 3, eu acho que o que eu mais joguei não foi o 3. Eu acho que eu mais joguei foi o 3 Ultimate. Ah, tá. O Ultimate eu joguei bastante, o 3 Ultimate. Daí ele tinha mais personagens e tal, mas era sensacional. E voltando ali naquela parte de alugar fitas, eu não esqueço no dia que eu juntei uma galera na minha casa por conta de uma fita que eu aluguei na Game Point. Aí sim, Mario Paint. Nossa. Cara, ver um mouse mexendo e pintando, era o Paint do Windows, mas ele vinha com, cara, quando eu vi isso pra alugar, pequeno, pirado em tecnologia, né? Desde pequeno, desde que eu sou muito pequeno, eu faço teclados em papelão, sempre fui fissurado por tecnologia e tal, e quando eu vi um mouse com uma fita, eu falei, dá pra alugar isso aqui na Game Point? E o cara falou, dá, eu já fiz aquele olhinho do gatinho do Shrek pro pai, assim. O pai com certeza falou assim, baf, tá. Tanto jogo bom pra escolher, tu vai escolher essa... Eu gosto de O pai desenhar. tava no auge também, né? Os computadores da escola. Eu brincava de Português, nessa época aí eu acho que não tinha os 95 ainda, acho que não tinha os 85 ainda. É? Não tinha. É, não, os 85. Acho que a gente tá falando de computador em 2000. a gente tá falando de, acho que a gente tá falando aí de 94, no máximo talvez 95 aí. Eu não vou falar que passe, mas nem se pensava em Paint assim, tipo, na hora que a gente viu aquela fita, cara, uma galera veio pra usar o mouse do Super Nintendo, tá ligado? Tipo, o Super Nintendo tem uma parada que eu nunca vi, eu acho que eu vi uma vez lá em São Paulo, jogado, não funcionava mais, aquela luva do Super Nintendo. Nossa. Mas eu vi, tipo, ela não funcionava. Quem tinha falou assim, não, ela tá aqui só pra... Foi na galeria do disco, na galeria do... Mas aquela luva ali na época prometeu revolucionar a toda a indústria e flopou legal, né? Ah, mas eu... Porque ela é muito à frente do tempo dela, né? Sim. Veio numa época errada. Não, Ah, não tinha precisava. todo o suporte, né? O pessoal falava assim, pra que eu vou fazer isso aí? Faço tudo sendo no controle. Era estileira, era estiloso, mas... Eu lembro desses controles, controles turbo aqui no Super Nintendo. Esse daqui que tinha um botãozinho que tu queria apertar várias vezes seguida, tu botava ele pro lado e tu segurava o X e tu apertava várias vezes o mesmo botão. Aquilo ali foi uma... Tinha depois
Na sequência saiu aqueles controle colorido, que era transparente, né? Sim. Verde, o transparente mesmo. Até o 64 também tinha os videogames assim, né? Aí o 64 pra frente já virou aquele carnaval, né? É. Tinha tudo isso, mas o Super Nintendo foi bem na parte final, assim, que ele ainda era hype e tal. E, cara, pá, eu lembro do dia exatamente que eu ganhei o Super Nintendo. Eu lembro do dia que meu vizinho ganhou o Super Nintendo. Quando venderam o nosso Super Nintendo. Eu tava lembrando a mesma coisa. Vamos chorar junto. Não, cara, sacanagem. Eu lembro que a mãe Não entendeu, os dois são irmãos, você ainda não entendeu isso aí, os dois são irmãos. Oh, E eu lembro- Quem foi que vendeu o videogame? Só pra... Minha mãe. eu lembro que a mãe de vocês escondia o videogame, né? Quando vocês estavam de caixa. Ela cantava, na verdade. Vocês sempre encontravam. Era dentro do guarda-roupa, debaixo das roupas. Tá. Isso aí são histórias de, tipo assim, só quem viveu, né? Que hoje em dia é tipo assim, não vou te dar a senha do Wi-Fi. Aham. Eu tenho 4G. Hoje em dia, pra tudo tem uma solução. O Wi-Fi do vizinho. Pega o Wi-Fi do vizinho. Esconde a fonte do videogame pra ver. Mas, enfim, cara, assim, entre a SEGA e a Nintendo ali, eu gosto muito da SEGA, mas a Nintendo, pra mim, tem um lugar no meu coração. Eu tenho amigos que jogaram muito mais Mega do que Super Nintendo, e pra eles não gostam de nenhum jogo do Super Nintendo. Eu tenho amigos e tem eu, né, e a gente que jogou muito mais Super Nintendo e que, tipo, pra mim nunca foi hype. Eu não consigo zerar um jogo do Sonic, por exemplo, não consigo jogar até o final. Eu consigo jogar por gostar, por achar legal, correr, pular, matar bichinho, matar os chefões ali e tal, mas chega uma hora que enjoo, mas Mario, quando eu pego, se eu não fechar o Mario, eu fico muito pé da vida. Vamos começar a jogar Mario? Cara, tá tarde, não dá pra jogar, porque senão não vamos fechar não, cara. Em meia horinha eu fecho. E até onde eu sei, assim, a Nintendo também tem um peso muito grande, né? Na história dos videogames, porque ela meio que foi uma fênix. Ela ressurgiu, porque teve uma crise lá nos Estados Unidos na época ali, depois dos anos 70. 80 e 90 ali, né? Isso, que foi o Crash ali, né? Que aí o pessoal, não, o videogame acabou, já era. Que aqui no Brasil não teve essa crise, né? Mas, assim, referente aos videogames. Porém, ali depois do Mega Drive teve isso aí. Já era uma crise. Aí o pessoal achou, não, o videogame acabou. Aí veio a Nintendo com todas. Aí depois começou o auge, aí depois veio o Mega Drive, ficou ali, né? Isso. Mario e Sonic, e dali é história, né? Porque não tinha, além dos jogos não serem tão bons ali, chegou estagnou, né? Estagnou naquela tecnologia ali e não tinha mais pra onde evoluir, foi onde a Nintendo achou. Onde daqui a pouquinho a gente vai começar a caminhar, né? Porque sai jogos mais realistas do que os outros, mais realistas. E isso aí vai ser um episódio bem bacana falar sobre os jogos atuais, né? Porque eu tava vendo que a Google e a Microsoft estão investindo pesado em tu comprar um controle. Na tua TV tu vai ter o videogame. É só assinar um jogo e tu vai poder jogar qualquer jogo lá. Quebrou, né? Tu não vai... Mas isso faz parte da revolução atual, a revolução 4.0 da indústria, então... E muita coisa que a Nintendo e o Super Nintendo ali, o Mega Drive trouxeram, acabou se padronizando, né? Que foi esse controle achatado, que até então era o joystick, né? A Nintendo que trouxe essa... Quatro múltiplos. Aí ali as setas direcionais ali também, né? Quantidade de botões absurda comparada aos outros. Controles multibotões, controles que eram mais ergonômicos, que tinham mais funções, mais de uma função. Combinações de botões. Isso é muito massa. Sobre essa questão de botões, eu lembrei de uma curiosidade bem bacana sobre Street Fighter. Street Fighter lança só com 2 botões no arcade. Vocês sabiam disso? Que o Street Fighter lançou com 2 botões? Não lembrava. Ele tinha 2 botões e foi ele que foi o precursor no arcade, né? Precursor, né, do arcade dos 6 botões. Não tinha arcade com 6 botões antes. Era no Street Fighter. Não vou garantir que todos eram 2, mas o Street Fighter específico foi lançado com 2 botões, o chute e o soco. E eles tiveram que lançar porque eles fizeram uma cagada gigantesca para quem fabricava. Porque dependendo da intensidade de força que tu batesse, era a força do boneco que ele ia usar. Então, tipo, se tu batesse muito forte, era o soco forte. Então, a galera começou meio que quebrar os... Daí eles falaram assim, como é que a gente vai fazer pra lançar o soco médio, soco forte, soco fraco? Lançar um botão de soco médio, soco forte, soco fraco, de chute médio, chute médio, chute fraco, chute forte. Aqui tá tudo certo, cara. Realiza essa função. E dali pra frente começaram a fazer. E sobre Street Fighter era exatamente essa curiosidade, de os caras lançaram um jogo com
o soco forte e o soco fraco eram exatamente no botão. E o Street Fighter 1 flopou, né? Alguém de vocês jogou Street Fighter 1? Joguei. O 1? Mas jogou naquela época ou jogou depois? Não, depois. Ah, não, tá. Beleza. Jogo depois todo mundo jogou, mas naquela época ninguém conhecia Street Fighter 1. Todo mundo só conhece Street Fighter 2. Agora, sem falar dos jogos blockbusters, sem falar dos grandes que a gente falou aqui de todos. Um joguinho pequeno, assim, que tu jogava pra te divertir, tu pega assim, igual o filme conforto. Qual seria o teu jogo conforto fora os grandes, assim? Alguma coisa que tá aqui que pouca gente conhece? Cara, Fível. Possível. Eu não considero, assim, um jogo grande, mas eu gostava muito de jogar. O Ratinho, Xerife. Muito bom. Ah, sim. Excelente. Possível. Ramon. Máscara. Máscara. Putz, máscara. Máscara não é blockbuster? Cara, Máscara eu considero blockbuster, cara. Não, pra Não, eu acho que não, cara. Todo mundo falava desse jogo. Mas tudo bem. Era. Não, mas é porque a gente tá falando dos. Pode ser um roubo da lista, mas se não fosse considerado, eu falaria Máscara. Porque, cara, pra mim... Tá. Aí eu tô com medo de falar o meu. Fala. Star Wars. Sunset Riders. Ah, o dos Cowboys? Isso. Bury me with my money. O cara abria... Quando o primeiro chefão ali, o cara atirava nele ali, tá? O cara matava ele e caía lá de cima. Bury me with my money. Mas a nível de curiosidade também, o Máscara foi um dos jogos mais difíceis que eu joguei na minha vida, cara. Aquele jogo ali foi criado pra te fazer... Mas ele é curtinho, né, cara? Ele é um jogo curto. Aí que tá, ele é curto, mas o nível de dificuldade, mesmo jogando no Waze ali, é tremendo. No Waze. No Waze, jogando no Waze. Foi o primeiro professor de inglês de todo mundo. É danado aquele jogo ali. E tu, Thiago? O Apple. Cara, eu tinha pensado nos dois também, no Fível, no Máscara, mas tinha um que... Tinha dois, na verdade, dos Flintstones e do Pernalonga. Putz, o Nossa, bom, o Pernalonga é muito bom e o Pateta, né? Pateta Do Pateta também. Pateta e o Max, mas eu também considero um blockbuster. Eu também considero blockbuster. Aladdin, eu também considero um Aladdin, blockbuster. total. Sim. Cadê o Aladdin, né? né? Mas Mas a Aladdin mas não era tão falado e não é tão falado como hoje. Ele é também, meu Ele é um Deus, jogo mas... No jogo. Aqui é o Street Fighter. Ó, Street Fighter 2, Mas, mas ó, é o Super. O Dragon Ball era massa. Esse é o Z2? Dragon Ball já tava a galera também. Z2, eu joguei o Z2. Cadê o Aladdin aqui? Tá aqui, ó. Aladdin. É, o Aladdin eu não consigo esquecer Nossa, daquele o Aladdin. jogo do ilustrador que trocou as palavras assim e não para Aladdin. 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 O ditador não faz o SMR. Sabe o que é o pior desse SMR? Que a gente tá sendo muito bem com esse SMR com o fone. Qual é o volume de você tá? Quem tá em casa... Não. É porque o problema é outro. Eu tenho um redutor de ruídos. Então a hora que o computador entende que tem um ruído, ele... Vai chegar lá, ninguém vai saber. Ó, a inteligência artificial é decidindo o que vai ou não existe. Me cortaram, me podaram. Vocês censuraram. É. Esse aqui também é bom, hein? Qual é esse aí? Esqueceram de mim. A Double Dragon era muito bom. Nossa, Double demais. Dragon era muito bom. Os jogos O de... filme era ruim, mas era bom. Cara, pior que eu gostava do filme. O filme era bom. Quando eu pequeno eu gostava demais. Ele de novo, ele lá, meio bocas colares, né? Quando eu era pequeno eu gostava demais. Quando eu era pequeno eu gostava... Depois é muito ruim. Bom, aqueles 3 ninjas também passaram. Ah, verdade, é. Tinha um joguinho O... também. Mas Mas Double Dragon. qual que era o jogo que tava na minha cabeça que saiu agora? A gente tava falando sobre vários e tinha um aqui que não era o Pateta e Max, era o Contra. Cara, o Contra também. Era muito difícil fechar, cara, aquilo. Mas era muito bom o Contra. E era muito massa. Assim, ó, toda a propaganda que tinha no Super Nintendo, eles colocavam trechos do jogo Contra, porque era divino. E era frenético, cara. Frenético demais, cara. Frenético. Eu tenho aqui também. Fez Contra? Tenho. Agora pra encontrar aqui, deixa eu ver. Encontra. Pra O que a encontrar... gente achou... O que a gente achou mais difícil do Mega Drive foi aquele do Ghouls and Ghosts, né? Aquele do fantasma aqui. Contra 3. Esse, cara, um baita jogo. Eu lembro de ter fechado na época, eu lembro que eu e o Iro jogamos isso aí. Nossa, que nem uns retardados. Jogar isso aqui. Vai pro teu emulador hoje, depois do programa e joga, cara. É bom, muito bom. Principalmente em dois, pra jogar em dois. Em dois. Era demais. O de Mega Drive que eu tô falando é aquele que tu sai com uma armadura pra enfrentar os fantasmas, não sei se tu lembra. Pra enfrentar os fantasmas e tu vai perdendo a armadura no caminho, daí no final tu fica sem camisa, tu fica sem calça e é muito, não lembro desse. Muito difícil. É de Mega Drive também. Um jogo que era muito difícil, um jogo que eu nunca joguei, que eu sempre quis jogar, eu acho que era só do Mega Drive, era Super Metroid. Eu não lembro se tinha Super Nintendo.
mas todo mundo deu uma hype absurda até hoje desse Super Metroid. Aquele do robozinho vermelho, tipo um Mega Man, mas de plataforma, assim, tal. Porque o Mega Man também é de plataforma, mas era tipo um RPG, né? E o outro jogo que eu ia falar, e deu um lapso de memória agora. Lembrou ou escapou de novo? Escapou. Tu falou sobre o Mega Man também foi um jogão que pegou legal, todo hein? mundo, né, cara? Não, Mega Man toda a série Mega Man é muito gostoso demais de jogar, cara. É um joguinho que dá pra jogar até fechado, demais, de demais. boa, e é massa pra caramba. Assim, pra mim, ele tem um nível de importância que, claro, não vai superar o do Mario, mas tá ali, né? Tá, de lógico. personagens icônicos. Lógico. Mega Man, Mario, Sonic. Aliás, qual foi o último... Teve um filme agora que lançaram... Ah, tá, uma série, Devil May Cry. Eu tenho certeza, cara, que aqueles policiais são inspirados naquele joguinho da Marvel. Vocês assistiram Devil May Cry? Aqui tem os policiais, eles têm uma roupinha muito parecida que eles tinham um policial bebê. Não sei se vocês vão lembrar, tinha um jogo, eu lembro deles sempre na Marvel vs Capcom, alguma coisa assim, e tipo, tinha os policiais e que eles, cara, eles usavam exatamente aquela roupa do policial da Capcom. Fizeram homenagem, então. Eu nunca pesquisei depois de assistir Devil May Cry, mas acredito que tem uma ligação e que eles vão fazer uma série depois desses... Eu não lembro qual que era esse jogo, mas era um jogo importante. E falando de policial e ter um bebê pendurado, um outro jogo, nostálgico total, que vocês vão lembrar agora, Earthworm Jim. Ah, sim. Cara, era muito bom, cara. Vocês não jogaram Earthworm Jim? Esses personagens, cara, fica na memória. E um jogo muito marcante, difícil, daí esse jogo era difícil porque cara, tu jogava muito tempo e tu chegava no final e não dava pra fechar, ou tu tinha 2 minutos pra matar um chefão que demorava horrores, era o Príncipe de Pérsia. Era isso aí. Cara, era muito difícil jogar Príncipe de Pérsia, cara, porque, tipo, tu começava, era legal e tal, e tu nem ligava, tu ia fazer devagarzinho as coisas. Cara, chegava no final, não dava pra te fechar, tinha 30 segundos pra matar o Jafar, tá ligado? Um que eu nunca joguei quando saiu a série na Netflix, que é o Castlevania, eu nunca joguei na época, cara. E assim, quando saiu a série, todo mundo pirou, todo mundo falava, meu, aquele jogo tá sendo animado, não sei o quê. A primeira série de Castlevania, cara, é uma obra de arte. Uma obra de arte. É sensacional. O Alucard. A galera chamava Alucard quando era pequeno e o cara falava lá. Acho que ninguém nunca tinha se ligado que era o Drácula ao contrário. Eu nunca me liguei. Ai, me liguei agora, cara. Era o Alucard. O Alucard era o... Ai, caramba. E ela é uma série... E a série que saiu é muito bem desenhada, artisticamente muito bonita, muito bem animada. Não é uma animação asiática, né? Uma animação europeia, né? Uma animação americana, vamos dizer assim, do ambiente europeu. Mas é muito bom. Mas, voltando a falar pros jogos, eu não joguei Final Fantasy, só vi os outros jogar na locadora. Não queria gastar dinheiro pra jogar um jogo de RPG que eu não ia conseguir fechar. E tinha pra Super. Tinha, tem vários Final Fantasy pra Super. Tinha pra Super e pra Mega Drive também. Marcou época também, né? Na verdade, Final Fantasy. até as gerações atuais. Sim, tem um monte de Final Fantasy. Sim, Inclusive. Fala só do Play. Não. Tinha no Super Nintendo. E uma coisa também assim, ó, muito gostosa de fazer na época, que hoje em dia a geração nunca vai ter isso, era ir atrás daquelas revistas que tinham os truques, né? Nas bancas ou em sebo, né? Cara, aquilo lá... Mas mesmo assim não tinha muitos truques, né? Cara, as revistas eram bem completas. Mas a maioria dos jogos não tinham muitos truques que, tipo, faziam tu... As vantagens não eram vantagens igual hoje, tipo, de não... Um jogo ou outro tinha algumas vantagens. Assim, os primeiros jogos... E hoje é o poder aquisitivo, mas os primeiros jogos, beleza, não tinham tantos truques. Terceiro, né? no terceiro também. Só porque daí quem produzia começou a ver que isso era legal, o pessoal ir caçar as informações. E fazia aquela jogada também com a revista parceria, né? Pra poder vender mais. Então eles começaram a jogar várias coisas ocultas ali. Lógico, mas o jogo, as revistas, elas tinham mais na época, e isso eu lembro que era bem marcante. Truques tinham poucos. Por exemplo, o truque no Dragon Ball, que era o pra baixo, pra cima, pra um lado, pro outro, LR, não sei o que. Isso aí é que abriu o Trunks. Diesel Play. No Super Nintendo, que tu abriu o Trunks. No Mortal Kombat, tu fazia sequência pra te ver os sons, as coisas especiais do jogo, mas não pra abrir o Shao Kahn. Truque mesmo começou a ter mais no Play, né? Mas aí tinha bastante... Nas revistas era importante que na revista tinha password da maioria das coisas. Verdade. Tá ligado? E tinha essas dicas de truque pra te fazer, pra te ver, tipo, abriu o Trunks do Dragon Ball Z3. Era pra baixo, pra cima, pra frente, pra trás, LR, pra baixo, e LR, e tu abriu o Trunks do Dragon Ball Z3. Tu abria ele pra ser jogável.
No Mortal Kombat tu abria um personagem também, acho que era a Jade. Acho que no Mortal Kombat 3 tu abria a Jade. Algum... Password eu utilizava muito, mas muito mesmo, porque na época não existia memory card pro Não. Super Nintendo e também não eram todas as fitas que eram originais e dava pra salvar a fase. Mas no Bomberman, Ah, total. nossa, cara, isso daí aparecia aqueles números, né? Daí lá no caderninho anotava pra continuar naquele mesmo exato momento ali, cara. Era bom Bomberman a demais. gente joga em casa ainda, né? Bom demais. Eu apanho pra todo mundo. Até pra Natiele. É algo pra... Até pra Natiele eu perco no Bomberman. Perpetuam, sério mesmo. Sério? É uma vergonha. Eu no Bomberman é uma vergonha. Porque, É muita informação, é muita bomba rolando. até hoje, né, Alon? Sim, é uma pena não ter um jogo tão bom, tipo Bomberman atual, tá ligado? Assim, eles fizeram jogos muito bons, né, atuais, de party, né? Tipo, o Super Mario Party, que daí, tipo, tu vai e joga em 4 pessoas, mas não tem a mesma graça ali que tinha Superman, que era muito travado, o Bomberman, que tinha muito travado, e às vezes tu mesmo te explodia com a bola. Eu não sei por que nunca fizeram O precursor da ansiedade no Brasil. um jogo, não, No século filme, né, cara, sobre o Bomberman, como fizeram pro Mario, pro Sonic, porque... pior que tem história, né? Tem os vilões dele. tem- Independente se tem história, tipo, no Sonic, tem história ou não tem, as histórias Eles vão do criar. filme eles adaptaram bem legal. A do Super Mario, Não, mas tem nada a ver. tu tem algo, sei lá, se pensar. Uma tá ligado? narrativa, Uma né? narrativa. Eu assistiria. Tranquilo. Bomberman. Mas o... Beleza, eu perco no Bomberman, mas no Mario Kart eu... Mario Mario Kart, a minha disputa maior é com o Mario Kart. Eu tenho Mario Kart. Eu comprei o Nintendo Switch, né, pra jogar os joguinhos com o Davi, porque eu acho que a Nintendo até hoje ela carrega essa estigma de ser introdutória pros jogos. Ela ensina muito bem a jogar e tal. Então, como ela ensina a jogar, ela tem essa questão. Eu falei, cara, sou obrigado a comprar um Nintendo Switch, porque o Davi ele não vai aprender em outro console. Muito O didático. Davi vai aprender no Nintendo, porque o Nintendo ele ensina, ele tem essa preocupação de ser mais coloridinho, de ensinar as coisas pra criança Bem lúdico, através das cores, ela vai aprendendo como é que faz. E cara, dito e feito, hoje em dia No o Davi, Nintendo, eu entendo. o Davi joga uns joguinhos muito bem. A gente joga um jogo atual que a gente não vai falar, não vai abrir muito, que é o Rayman, que pra mim é o Mario dos atuais, né? Então, tipo, lembro dele. mas o Rayman atual, né? O Rayman não da época das antigas do Play. Hoje em dia tem o Rayman, tem o Legends, tem o Heroes. Lembro das antigas. Mas ainda hoje ele é muito bem desenhado e tudo é 2D, então, tipo, ensina aquela coisa que a gente aprendeu a jogar, sabe? Mas Só que eu não- ele é muito mais fácil. Não jogaria o Mario Kart hoje em dia no console atual. Eu vi uns vídeos ali. Eu vi uns vídeos revoltantes. Sério? Não sei se eu mandei pra ti, mas acho que mandei pro Marco. O quê? Eu- O que tinha nesses vídeos? Uma corrida ali, no próprio Mario Kart, tá chegando na linha de chegada, tu é atingido por um negócio, daí tu bate numa ponte, aí tu cai no rio. Aí tu bate na ponte, tu cai no rio de novo, aí vem todo mundo te passa em oitavo. Cara, Aí em primeiro faltavam 2 metros. cara, isso aí tem, mas Eu tem. nunca mais agora, não sei. Cara, Eu ia perder o console ali. cara, tem umas fases muito boas, E a cara. televisão, talvez. Tem umas fases muito boas. Tem umas fases de looping agora que o teu kart pula, daí ele abre uma rodinha abre um negócio de voar e ele cola na pista de cabeça pra baixo. Daí tu vira, tipo, a câmera vira e tu tá dando looping. Cara, é muito massa, cara. Nossa. Só que, tipo, é loucuragem total. Tipo, Imagina. Fazendo faculdade pra jogar o Mario Kart hoje em dia. essas coisas assim que eu também tenho esse problema. Quando eu jogo muito tempo um jogo, muito bem um jogo, eu conheço tudo dele, eu odeio a sequência. Eles mudam tudo. Foi o que fizeram com o FIFA e o PES, mas daí a gente comeu. Aí vamos pros 32 bits na próxima, vamos chegar no 32 bits. E, cara, eu acho que o que a gente tinha pra falar sobre consoles e sobre nostalgia, a gente conseguiu entregar bem, né? Foi uma baita noite aí de jogos, né? Então eu acho que aqui é opinião geral Super Nintendo, né? Game Super Nintendo aqui. Eu não consigo falar que qual dos dois é o melhor, justamente porque acho que os dois têm uma importância muito grande. Sim. Da minha preferência, é o Super porque eu joguei mais. Então, o Super Nintendo ele traz uma coisa, pra mim, muito importante, que era eu jogar com meu pai quando era pequeno. Jogar jogos de futebol, jogar jogos de luta, e tipo, jogava com o meu pai, né, junto com ele. Então, isso era muito legal, assim, eu pequenininho e tal, pá, então aquilo ali me traz lembranças muito, muito, muito boas. Então nada vai substituir o Super Nintendo no meu coração, assim, vamos dizer. Eu tenho
eu tenho um baú que eu guardo todos os videogames que eu joguei nessas fases, né? Então eu tenho um Super Nintendo, eu tenho um Nintendo 64, eu tenho um Play 1 e um Play 2. Que foi até onde eu joguei alguma coisa. Depois eu fui só pros PCs e tal, não joguei mais nada em console. Hoje eu tenho muita... Parado em qual? Eu Play parei 2? no Play 2, parei no Play 2. Também. E mas jogos de videogame, jogos do PC eu joguei muitos, né? E eu sinto muita vontade de jogar, tipo, que eu não peguei, né? Os God of War, o Red Dead Redemption lá, que é muito, muito bom. Depois saiu pra PC, mas daí eu já não tava mais na vibe de continuar jogando, então, tipo, não conseguiu me pegar. Mas eu tenho uma época assim, dá pra juntar uma galera pra jogar um God of War, jogar um Red Dead, sei lá, alguma coisa assim. E era bom também porque, assim, tinha tempo pra isso, né? A gente estudava e jogava videogame. Hoje, a vida adulta acaba nos Por isso limitando. que a gente acaba tendo que ser mais seletivo, né? Daí a gente acaba voltando pro que a gente jogava naquela época ou a gente vai ficar nos novos. Então fica um conflito aí, né? Um pouquinho de cada. É onde esse podcast me orgulha muito, porque poder falar sobre isso é o que a gente fala em qualquer festa, em qualquer momento que a gente vai, a gente começa a conversar exatamente o que a gente tá falando aqui, tá, sabe? A gente começa a conversar sobre essa época nostálgica, sobre um videogame, sobre tudo mais. Isso aqui recorda um pouquinho essa parte e já, entre aspas, mata essa vontade, essa saudade de jogar alguma coisa e tal. Eu hoje não consigo mais tempo de ligar um videogame e jogar e tal, mas conversar sobre isso é muito bom. E mesmo assim, cada um tendo as suas vivências, quando a gente se encontra pra conversar sobre, a gente vê que é uma só, né? Que tudo combina, a gente viu aquela mesma época, tem o mesmo carinho pelas coisas. E provavelmente, cara, todo mundo que tá assistindo a gente que tem acima de, sei lá, 25 anos, como o Brenner, né? Pegou um pouco dessa época e tá se vendo muita coisa que a gente falou aqui, ele se viu. 26 quinta-feira, hein? É verdade, vai fazer 26 anos essa semana. Nessa semana, então vamos cantar um parabéns pro Brenner aí, ó. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E você, vamos dar um presente de aniversário aí pro Brenner essa semana, vamos alcançar os 300 seguidores, hein? Compartilha todo mundo aí essa semana pra gente bater a meta de 300, já chegar nos 1000 e agora vamos... Hoje eu não tive uma palma só, eu tive várias, né? Foram várias. Merecido, hein? Hoje não Foi Tocantins inteiro, né? É verdade. Tu era São Paulo. Tô entendendo. O Carlos tá roubando Essa foi dividida aí, que o Thiago terminou a piada antes do... Quase fusão. E então estamos chegando aqui na parte final, então você que acompanhou... Indicar, não sei se 1 ou 2 jogos de cada. Jogos Pra galera jogar. dessa época? Vamos. Já que a gente falou de Super, Vamos indicar. Vai lá, Thiago. eu começo? Tu começa. Então vai. Eu começo indicando um que a gente não falou aqui, mas que é maravilhoso, e eu acho que foi o único de corrida que me pegou mais no Super Nintendo, que foi Top Gear. Nossa. Não comentamos nada. Eu tenho Não Top comentamos Gear aqui nada. também. Daqui tem até dois, Deu né? 3.000. Tem dois, eu também. Qual que é esse? Não vai ser. Você viu o Top Esse é o Gear? 3.000. Mas é o Top Gear e o 3 isso aqui, ó. Sério, 3.000. Tá aqui, ó. Aqui é o do futuro. Maravilhoso, a musiquinha é maravilhosa, a jogabilidade é maravilhosa. Por muito tempo eu utilizei aquela música Larga último e te vira, não tem essa de largar em cima da a música tema, eu usei muito tempo como chamada no meu celular. Essa música. Então eu indicaria Top Gear e o que eu já tinha falado, qualquer jogo de futebol do Super Nintendo da Konami, porque o FIFA só era legal a gente correr do cartão amarelo. Cara, eu Se você for jogar os jogos da Konami, começou a partida, aperta pra frente X. Começou a partida, aperta pra frente X, provavelmente você vai marcar um gol. Existe uma chance de você marcar o gol. Cara, eu indicaria, assim, a gente falou sobre, mas eu tenho que falar de novo, que é esse jogo aqui, o Pateta e Max. Cara, esse jogo aqui é estratégia pura. E junto com ele o Bomberman também, cara. São dois jogos muito, muito próximos na questão de mentalidade, né? Uhum. Ensina muito como se escapar de diversas adversidades. Então, você que é pai e tá com seu filho pequeno aí, ensine ele esses dois jogos aí, bota no emulador, bota o Bomberman e bota o Pateta e Max, que, cara, sucesso absoluto, hein?
Até o nome original é Golf Troop, né? O Pateta em... Não, do grupo. É só Pateta? A tropa do Pateta. Isso. Ah, passava vendo o desenho A Tropa do Pateta no Disney Club. Bom. Ramon, 2 joguinhos aí. Olha, eu indicaria Donkey Kong e o Dragon Ball, que era... Se vai jogar com mais pessoas, é algo que eu acho que é legal, é um negócio bem interativo. Tem uma mecânica de batalha legal. Uma mecânica bem legal, tu se transformar em Super Saiyajin nessa geração aqui era muito louco. Eu vou jogos nostálgicos aqui. Eu vou falar Pitfall, que era um jogo, cara, que tinha no Atari e depois saiu no Super Nintendo e tinha um easter egg no jogo do Super Nintendo, que o jogo do Super Nintendo era com o filho, né? E daí tinha um momentinho que tu tinha o easter egg que tu jogava um pedaço do jogo com teu pai, que era o jogo do Atari. Tu ficava no modelo Atari e tu pulava os jacarezinhos, assim, é um jogo por ser nostálgico, assim, né? E vou falar... Joga Super Mario. Joga Super Mario, cara. Super Mario é muito bom. Ele é muito instrutivo, assim. Ele é um jogo... que vai ensinar, ele te penaliza no meio da fase tu não conseguir fazer e vai te ensinar até o final dessa fase, tu vai passar, depois que tu passar a primeira vez, tu vai conseguir passar várias vezes. Pra mim, não é exagero dizer que o Super Mario é o rei dos jogos. Eu acho, cara, assim, pelo menos dessa época que a gente tá falando sobre. Sim, é uma opinião pessoal. É uma opinião pessoal, tu pode falar exatamente isso aí. Tá tudo certo. O Dragon Ball Evolution. Pois é, por que se fosse hoje em dia ter um jogo do Dragon Ball Evolution pra Super Nintendo, cara? Se tivesse sido lançado na época do jogo, ia ser bom, né? Tu não acha? Já pensou, Ramon? Tu que Ele tá pedindo corte, cara. Não. Não tô pedindo corte. O Ramon comentou sobre o jogo. Pro aniversário, presentão, hein? Tu comentou que o jogo Dragon Ball é um dos teus preferidos, né? Tu indicou. E se fosse Dragon Ball Evolution, tu ia jogar? Eu não sei. Como não? Tenta imaginar, cara. Ia ser bom demais. Você já tinha visto Dragon Ball Evolution com 9 anos de idade? Cara, eu vou pegar o Mugen. Eu vou pegar o Mugen. Começou. Eu vou botar os personagens do Dragon Ball Evolution de paiar, fazer uns sprites. Aquele Piccolo Batman. E colocar no Mugen ali. Mas é isso aí, então. Eu acho que hoje o programa foi muito produtivo. Acho que a gente falou bastante temas. Foi um programa rico pra caramba. Nostálgico pra todo mundo aqui. E se você acompanhou aí também, acompanhou o programa inteiro, com certeza desse programa aqui você vai lembrar de muitas coisas. Alguma coisa mais a adicionar? Acho que jogos favoritos, jogos tudo mais. Jogos bem. Isso aí, pessoal. Você que está acompanhando a gente até agora, parabéns. Você é o guerreiro que chegou até o final do podcast. E se você chegou até o final, lembre-se de curtir, compartilhar, deixa o like, ativa o sininho, tá? Ativa o sininho para você receber notificação quando a gente lançar o programa, que é para ser toda terça-feira às 7 horas, mas assim que for lançar e tiver notificação, você vai receber. E é isso aí, né? Vamos encerrar com o já tradicional. Bora. Hasta la vista. Baby. Mais dia, pessoal. Até mais.